Alô Brasil, alô você, tudo tranquilo, tudo na paz, todo mundo com saúde, né? Saúde é sempre importante. Eu sempre costumo falar isso aqui. A gente procura ter dinheiro, ter mais isso, ter mais conhecimento. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. Mas sem saúde a gente não consegue nada. Absolutamente nada. Então vamos nos importar mais com saúde, né? Nos alimentar melhor, praticar esporte. É sempre importante fazer sempre a prevenção. Sempre a prevenção. Então, pensa a minha mãe e um abraço à minha sogra. Um abraço à minha sogra. Desde já também eu fiquei aqui de mandar um abraço pro meu amigo Rafael. Rafa, grande Rafa. Trabalho com ele, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. E disse que eu mandasse um abraço para a sogra dele, Regina, se eu não me engano, né? Regina, dona Regina, o Rafa tá mandando um abraço para a senhora. É isso aí. Sabe trabalhar, sabe trabalhar. O tema de hoje é um assunto deveras importante que saiu aí recentemente, pelo menos eu vi aí recentemente, sobre uma mudança aí, um decreto que ocorreu para condicionar a validade da sua carta de condução junto com a residência. Mais uma peripécia aí do parlamento, mais uma peripécia, peripécia em cima de peripécia. Mas como é que vai funcionar? Vamos lá. Quem trocou a carta de condução pela brasileira? Não é isso. Volta. Voltando aqui. Sua carta de condução pode depender da sua residência em Portugal. É isso aí. Sua carta de condução pode depender da sua residência em Portugal. É demais isso. É demais. Já imaginou que sua carta de condução pode estar condicionada à validade da sua residência? Imagine só a situação. Residência, para quem não sabe, está aí no Brasil, é um documento oficial para a gente se manter legal aqui, como se você estivesse legal aqui, né? Então, se você tem sua residência que vence numa data X, sua carta de condução vence em outra data, com esse decreto daqui, condicionou a validade da sua carta de condução à sua residência. É demais isso, né? É demais. Para mim é demais isso. Através do decreto, tá aqui, vou colocar o número do decreto aqui. Através do decreto número 114/2026, de 8 de junho, que alterou a regra da habilitação legal para conduzir em Portugal. Então, esse decreto alterou exatamente isso. O que é que mudou na regra? O que é que mudou? A nova regra prevê que, em determinadas situações, eu vou entrar nessa questão aí, em determinadas situações, porque não fica claro no decreto, definitivamente não fica claro, por isso que colocar aí, em determinadas situações, totalmente subjetivo. Em determinadas situações, a validade da carta de condução fica condicionada à validade do visto de autorização de residência em Portugal. É lindo isso, né? É muito bonito, né? Perfeito. Suponhamos, se sua carta de condução está válida até 2035, suponhamos, sua carta de condução está válida até 2035 e sua residência está válida até 2030. Sei lá, carta de condução válida até 2035 e sua residência em 2030. Significa dizer que, em determinadas situações, sua carta de habilitação ficará válida até 2030 também. Até 2030 também. Olha que bonito isso. Significa dizer que, na prática, a validade da carta de condução está vinculada à situação do título de residência. Que coisa, né? Que coisa, pra que isso, né? Pra que isso? Qual a necessidade disso? Vamos lá para as situações. Quem trocou a carta de condução brasileira para a portuguesa? Primeira situação. Muitos estão dizendo aí, até eu vi uns comentários dizendo assim, então só vale para quem trocou a carta brasileira, né? Só vale para quem trocou a carta brasileira. Muitos estão comentando sobre isso. E não é bem isso, né? O decreto não apresenta a questão simplesmente dessa maneira. O decreto não diz isso. É totalmente subjetivo, essa questão muito subjetiva. O regime está atrelado ao titular da conta e sua situação de residência, e não apenas ao fato de a carta ter sido originalmente brasileira. Por isso, não é correto dizer exatamente isso. Não é correto dizer que só as pessoas que trocaram a carta de condução brasileira para a portuguesa está condicionada a essa situação. Isso não é correto. Outra situação, carta portuguesa está fora da regra. Por isso, não é correto dizer que a carta portuguesa está fora da regra. E quem já tinha carta portuguesa antes da nova lei? Suponhamos, se você não tinha carta de condução brasileira e tirou carta portuguesa aqui, né? Tirou a carta de condução portuguesa aqui, antes da nova lei, né? Agora em junho, né? O decreto diz expressamente que o novo regime pode ser aplicado também às cartas
de condução emitidas antes da entrada em vigor do decreto. Então, as pessoas que tiraram carta de condução antes do decreto também podem ser inseridas aí nessa questão do decreto, né? Também podem estar inseridas, ou seja, a sua residência, a sua carta de condução está condicionado à sua validade da residência. Entra todo mundo no pacote, todo mundo, né? Essas cartas antigas não receberam o código 794, então significa dizer que novas cartas que serão emitidas, creio eu, que vão receber um código 794. Esse código 794 é exatamente para isso, deixar bem claro que vão atrelar a validade da sua carta de condução à sua residência. Código 794. Olha aí o OI. O que significa OI? Observações importantes. OI, observações importantes. Deixa eu aqui colocar a minha placa original. Aqui não tem IA não, de placa não tem IA não. Aqui é tudo original, É isso aí. Vamos lá. Brasileiro trocou a carta de condução. Validade da carta igual a validade da residência. Não é isso. A regra depende de condições previstas, olha aí, condições previstas no regulamento legal para conduzir. A regra depende de condições previstas no regulamento legal para conduzir. Quais são essas regras? Não ficam claras. Vamos aqui aos exemplos, né? Vamos exemplos aqui para tentar esclarecer melhor essa situação. Você, brasileiro, que conseguiu a carta portuguesa pela primeira vez, se seu cartão de residência vence em 2027, suponhamos, a nova regra pode fazer com que a validade da carta também fique para 2027. Pode fazer. Eu não consigo afirmar. Pelo decreto, eu não consigo afirmar, não é? Exemplo 2. Se você trocou a carta de brasileira pela portuguesa, o decreto não criou uma regra dizendo somente cartas trocadas. O decreto não diz isso. O código fala em condutor extracomunitário. Olha que palavra linda, né? Extracomunitário que possui visto ou autorização de residência válido. O decreto diz isso. Condutor extracomunitário. Muito bonito isso, né? Muito bonito. Exemplo 3. Se você já tinha a carta de condução antes de 9 de junho de 26. Se você já tinha a carta de condução portuguesa, né? Antes de junho de 26. O que diz o decreto? O artigo 4º diz simplesmente que o regime do artigo 16, número 9, também se aplica às cartas emitidas antes da entrada em vigor do decreto. O decreto diz isso. O artigo 4 diz expressamente que o regime do artigo 16, número 9, também se aplica às cartas emitidas antes da entrada em vigor do decreto, como eu disse anteriormente. Exemplo 4. Aqui é perfeito, aqui é divertido, né? Deixei aqui a cereja do bolo pro final. Se sua residência vence em 2028, suponhamos. E está em processo de renovação, significa dizer, está em processo de renovação, está com a AIMA, né? As cartas serão válidas enquanto o título estiver nesse processo. Pode rir ou tá cedo. Significa dizer que se você tem a carta de condução e aqui sua residência, uma coisa vai ficar atrelada à outra, né? Dependendo de algumas situações aqui. Como eu disse, o decreto não é claro, depende de algumas situações. Então, se sua carta de condução está vinculada, o vencimento da sua carta de condução está vinculado ao vencimento da sua residência, né? Sua residência venceu, evidentemente que sua carta também venceu. Até esse processo tramitar e estiver em processo de renovação, significa dizer que sua carta de condução ainda está válida. No discurso é muito bonito, né? No discurso é muito perfeito, é muito bonito, mas na prática, é outra, não é? Aí aqui fica a pergunta. Quem depende da carta para se sustentar? Quem depende da carta de condução para se sustentar? Exemplo, como vão ficar essas pessoas? Entregadores, motorista de TVDE, caminhoneiro. Se houver uma blitz, você vai ter que andar com papel? Esse pessoal consegue se superar, não é? Vai ter que andar com papel. A autoridade policial vai aceitar o seu recibo de renovação ou comprovativo de agendamento oficial ou até certidões de prorrogação de validade. Imagine, você dá com papel lá, não, sou autoridade policial, eu estou aqui com comprovação, eu estou aqui com pedido de renovação e sua carteira de habilitação está vencida. Que coisa, né? Imagine, você pode ficar sem a carteira de habilitação e residência vencida, né? Você pode ficar com a carteira de habilitação e residência vencidas, dependendo da AIMA, né? Certamente estará em bons lençóis, não é? Uns decretos aqui que eu não
consigo entender. Se você concorda, discorda, tem uma coisa a acrescentar em relação a isso, comenta aí, que é sempre importante a gente comentar sobre essas questões aqui, né? Eu não vejo o porquê, qual a necessidade de fazer um decreto dessa natureza. Eu confesso que eu não vejo o porquê, né? Atrelar a sua carta de condução, vencimento da carta de condução ao vencimento da sua residência, não dá para entender isso. Definitivamente não dá. Mas é isso aí, como diria, é o que temos, né? É o que temos. Espero que vocês tenham uma semana segura e sadia. Grande abraço.